Estamos de volta com o nosso quinto capítulo da história de Esther. Mardoqueu, depois de ter descoberto aquela conspiração, Hamã foi exaltado pelo rei. Mardoqueu não se prostrou diante de Hamã, porque ele não vai dobrar o joelho e se prostrar diante de ninguém, somente diante de Deus. Assim é a tradição do povo hebreu. O judeu não se prostra diante de homem, imagem nenhuma. Vamos lá. Então, Hamã, ele conspirou em matar os judeus por causa de Mardoqueu. E o rei então achou graça, porque aquele povo não obedecia a leis, não obedecia a lei dos persas, dos medos, nada, somente a lei de Deus. Então ele induziu o rei a fazer esse decreto, né? Ele induziu o rei a fazer esse decreto. O rei achou bom. Bem, já que não obedece a nossa lei, então fica bem aos teus olhos fazer o que você quiser. E o rei então chamou os escrivãos do rei, primeiro no mês do dia 13 do mesmo, conforme tudo quanto Hamã mandou que se escrevesse, dos príncipes, reis, governadores que havia sobre cada província, e aos principais de cada povo, cada província segundo as suas escrituras e cada povo segundo a sua língua. Em nome do rei Assuero escreveu, com o anel do rei o selou. E as cartas enviadas pelas mãos dos correios a todas as províncias do rei, matassem e lançassem a perder todos os judeus, desde o moço até o mais velho, criança, mulheres, em um mesmo dia, a 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e que saqueassem os seus despojos. Uma cópia do escrito para que se proclamasse a lei em cada província foi enviada a todo o povo, para que estivesse preparado para aquele dia. E os correios, pois, impelido pela palavra do rei, saíram a lei e proclamou na fortaleza de Suzã. E o rei e a Hamã se assentaram a beber, porém a cidade de Suzã estava confusa. Como assim? Né? E a consternação e tristeza dos judeus. Quando Mardoqueu soube tudo que se havia passado, rasgou Mardoqueu suas vestes, vestiu-se de pano de saco com cinza e saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor. E chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pela porta do rei. E em todas as províncias onde a palavra do rei e a sua lei chegava, havia entre os judeus grande luto, com jejum, choro, lamentação, e muitos estavam deitados em pano de saco em cinza. Então vieram as moças de Esther aos seus eunucos e fizeram-lhe saber com que a rainha muito se doeu. Ele mandou vestes para vestir Mardoqueu e tirar-lhe o seu cilício, porém ele não aceitou. E então Esther chamou a Hataque, um dos seus eunucos do rei, que tinha posto na presença dela, deu-lhe um mandato para que Mardoqueu, para saber que era aquilo e para quê. Ela não sabia ainda. E saindo Hataque a Mardoqueu à praça da cidade que estava diante da porta do rei, Mardoqueu lhe fez saber tudo o que lhe tinha sucedido, como também a oferta de prata que Hamã dissera que daria para os tesouros do rei pelos judeus para lançar a perder. Também lhe deu cópia da lei escrita que se publicasse em Suzã para destruir, para mostrar a Esther e lhe fazer saber, e para lhe ordenar que fosse ter com o rei e lhe pedisse e suplicasse na sua presença pelo seu povo. Veio, pois, Hataque e fez saber a Esther as palavras de Mardoqueu. Então disse Esther a Hataque e mandou-lhe dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei das províncias do rei que sabem que para todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio inferior sem ser chamado, não há senão a sentença de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro para que viva, e eu neste 30 dias não sou chamada para entrar ao rei. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. Continua, tá interessante isso.